As correntes marítimas presentes no Oceano Atlântico estão se alterando por causa de mudanças climáticas. Infelizmente, as alterações podem trazer drásticas consequências para o planeta, principalmente para o hemisfério norte do planeta. Nesse vídeo, vamos conferir o que está acontecendo e como isso pode gerar catástrofes a longo prazo. Para entendermos o assunto, precisamos falar sobre a AMOC, sigla em inglês para Circulação Meridional de Capotamento do Atlântico. A AMOC é um sistema de fluxo massivo de águas oceânicas dividido em duas etapas principais. A primeira acontece no Atlântico Sul, entre a América do Sul e a África. Nessa área, a maior incidência de raios solares esquenta a coluna superficial do mar, já que a região é perto da linha do Equador. Graças a ventos do local, essas águas quentes são transportadas para o Atlântico Norte até a Groenlândia e o Ártico. Nesse contexto, existe a corrente do Golfo e parte desse complexo sistema da AMOC. A corrente passa próxima da costa leste da América do Norte e distribui calor para esses locais. O calor gerado na região equatorial é distribuído pelas águas para as porções frias ao norte do globo. Isso é imprescindível para que o hemisfério norte tenha temperaturas mais amenas e seja habitável. Uma segunda etapa da AMOC acontece perto da Groenlândia. A temperatura fria e seca do lugar resfria a água e expulsa o sal da parte do líquido que se torna gelo. O que continua sendo água, portanto, fica bem gelada e cheia de sal. Por causa da densidade, essa água repleta de sal tende a preencher o fundo do mar. Ao longo de milhares de anos, essa coluna marítima profunda segue em direção ao Atlântico Sul e até vai para outros oceanos. Por um lado, a água superficial e quente do sul é empurrada para o norte pelos ventos e a água fria e salgada do norte afunda e vai para o sul. Isso forma uma correia que garante uma parte relevante do equilíbrio climático do planeta. Agora, o que acontece se o sistema colapsar? É aí que reside o problema. As mudanças climáticas dos últimos anos estão sendo aceleradas pela ação humana, já que emitimos muito CO2 através da queima de combustíveis fósseis. O aquecimento influencia a AMOC e traz consequências diretas. O processo de resfriamento que acontece na Groenlândia tende a esmorecer com o aquecimento. O derretimento do gelo nessa região também deixa a água com menos sal. Assim, a água fica menos densa e afunda menos, o que diminui seu trajeto para o sul. A interrupção do processo pode colapsar a AMOC. Diversas medições realizadas desde 2004 nos mostram que a AMOC está enfraquecendo. Alerta a geógrafa Karina Lima, doutoranda e pesquisadora de clima da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nas últimas 2 décadas, cientistas detectaram alterações da temperatura média na Groenlândia e no Ártico. Outros grupos acompanham de perto a velocidade de fluxo das águas e em que profundidade oceânica ocorre essa troca entre águas quentes para o norte e frias para o sul. Mas é claro, esses monitoramentos observam apenas um período de tempo muito curto e seria necessário ter registros mais duradouros para poder entender o comportamento de longo prazo da AMOC, pondera Lima. A pesquisadora lembra que os relatórios do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas não projetavam que o colapso da AMOC pudesse acontecer ainda no século XXI. E o assunto voltou à tona em 2023. Com uma publicação de um artigo da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, no periódico Nature Communications. Os autores estimaram que o colapso da AMOC poderia ocorrer ainda neste século, caso as emissões de CO2 continuem no mesmo ritmo. A paralisação dessa corrente poderia acontecer entre 2025, ano em que estamos, e 2095. No entanto, alguns membros da comunidade acadêmica receberam o estudo com ceticismo. A professora Penny Holiday, do Centro Nacional de Oceanografia do Reino Unido, disse em 2023 que não há evidências sólidas de que a AMOC tenha desacelerado. Segundo ela, sabe-se que existe uma possibilidade da AMOC deixar de ser como a conhecemos, mas que ainda é difícil ter uma certeza. O meteorologista John Robinson, da Universidade de Reading, também no Reino Unido, concorda.
Segundo ele, as projeções de quando o colapso da AMOC pode ocorrer ainda são muito incertas, e determinar uma janela de tempo tão próxima quanto 2025 deve ser encarado com ceticismo. Mas e se a AMOC deixar de funcionar? O que aconteceria com o clima? A gente tem um vislumbre parcial no filme pós-apocalíptico O Dia Depois de Amanhã, de 2004. O enredo se passa em um mundo que sofre as consequências do aquecimento e do posterior resfriamento global. A premissa da história se baseia justamente no eventual colapso da corrente do Golfo e no cenário mais amplo da AMOC. No filme, Nova York é devastada por tsunamis e ondas intensas de frio. Na realidade, as coisas não aconteceriam tão de repente. Um eventual colapso da AMOC não vai ocorrer de um dia para o outro, o que resultaria em diversos cataclismas inesperados em um curto espaço de tempo. Mas consequências a longo prazo do colapso nas correntes marítimas são fáceis de prever. O resfriamento de partes da Europa e da América do Norte é uma delas. Isso aconteceria porque as águas quentes sopradas do Atlântico Sul deixariam de chegar até lá. É possível também que aconteçam secas em algumas áreas e inundações em outras. Na verdade, até o nosso país, em especial a região Nordeste, poderia ser afetado. As alterações nas chuvas chegariam à Amazônia e acelerariam o processo de transformação de áreas dessa floresta em savana. A região equatorial do globo sofreria com mais calor e com o aumento dos níveis dos oceanos. Ilhas e regiões costeiras e litorâneas estariam em perigo. O calor, infelizmente, afetaria a questão econômica na questão de pescados, por exemplo. A agricultura também seria afetada. No entanto, não há certeza se tudo isso realmente aconteceria. As grandes correntes tendem a se reorganizar de alguma maneira, contudo, não se sabe quais seriam as consequências práticas dessas mudanças nos fluxos de águas quentes e frias ao redor do mundo. A oceanógrafa física Olga Sato, professora associada do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, lembra que muitas dessas transformações no meio ambiente e no clima já estão observadas hoje, na prática, e estão relacionadas a diversos processos influenciados pelas mudanças climáticas. A pesquisadora ressalta que esses sistemas são muito complexos e podem produzir diferentes impactos na sociedade e na economia. E isso não é algo que só vai acontecer no futuro. Já podemos observar alguns efeitos hoje em dia e isso só tende a piorar pelos próximos 10 ou 20 anos, acrescenta ela. A maneira mais eficaz que temos de diminuir os riscos é reduzir a emissão de CO2, através do corte do uso de combustíveis fósseis. Para isso é preciso uma mudança estrutural na sociedade. Não é simples e rápido migrar a matriz energética do mundo. Porém, é o caminho para frear o aquecimento global. O cientista climático da Universidade de Exeter, no Reino Unido, Tim Lenton, também se mostrou preocupado. Segundo ele, os efeitos do colapso da AMOC seriam tão abruptos e severos que seriam quase impossíveis de se adaptar em alguns locais. Mas, na opinião de Joel Hirsch, líder de divisão do Centro Nacional de Oceanografia do Reino Unido, há preocupações mais urgentes do que essa. As temperaturas rapidamente crescentes que temos visto nos últimos anos e os extremos de temperatura associados são de maior preocupação imediata do que o desligamento da AMOC, disse ele. O aquecimento não é hipotético. Já está acontecendo, impactando a sociedade. Agora, resta saber o que é que a gente vai fazer, né? Até a próxima.